Para responder a questão abaixo, considere a figura a seguir que representa as prateleiras de um painel. Então, esse trecho aqui, ó, na verdade eram 4 questões. Tinha esse texto como base, essa imagem e esse textinho. E aí começava a questão. O problema é que aqui, essa questão precisa de um item que não estava no texto base para as 4, e sim no texto da questão anterior. E quando você fala corresponda, para responder as questões, era assim, o texto original era para responder as questões de tanto a tanto, considere isso aqui. E aí, com isso aqui, não dá para resolver isso. Eu tinha que usar um dado que foi fornecido na questão, era, sei lá, 29, 31, T2, sei lá. E eu tinha que, ou era 28 a 31, não lembro. Mas aí, para resolver essa questão, precisava do dado da massa do gato, que não estava no texto base, estava na questão anterior, na 30, essa é a 31, enfim, algo assim. Aí isso é meio incomum, para não dizer que é estranho, né? Se esse considere isso para resolver as questões, como que eu não resolvo com isso? Resolvo com uma informação passada em outra. Quando você tem geralmente texto base e questões daquele texto base, cada questão só usa a informação do texto base, não uma informação. Pode até achar a informação encontrada por cálculos em outra questão. Mesmo assim seria estranho se eu não pudesse calcular aqui de novo. Mas isso quando é item, né? Quando é item A, B, C, D. Agora, quando é um texto para várias questões, é estranho faltar uma informação que não está nem no texto base, nem no texto da própria questão. Então, eu tenho uma outra questão que usava também esse texto base, percebe? Então tá. Então aqui eu vou ter que usar a informação que a massa do gato, que estava aí em outra, não estava no texto base, estava na questão anterior, é 3,2 quilogramas, tá bom? Tinha para mim, para você aqui, tinha que estar no texto base. Imagine que, para realizar o pulo, o gato toma impulso durante 0,5 segundos, a partir do repouso, e separa-se da prateleira P3 com uma velocidade horizontal de módulo igual a 3,40 metros por segundo. Então ele pulou aqui, pegou impulso e pulou saindo daqui com uma velocidade de 3,4 metros por segundo. No mesmo referencial e com as mesmas hipóteses, o módulo da força horizontal média, módulo, ou seja, valor sem sinal, valor absoluto, da força horizontal média exercida pelo gato sobre a prateleira, observe que por ação e reação, a força que o gato exerce na prateleira para ser arremessado para frente é a mesma força que a prateleira exerce no gato. Então, para achar a força que o gato exerce na prateleira, eu vou descobrir a força, um módulo, né? Porque elas têm a mesma intensidade, tem mesma direção e sentidos opostos, são em reação. Então, para achar a força que ele quer, que é aplicada na prateleira, eu vou, na verdade, calcular a força que a prateleira aplicou no gato, tá? Então, dando um zoom aqui, ó, prateleira, afastado aqui, gato, ó que gato bem feito. Eu quero a força, o gato para cá, que o gato fez na prateleira. Vou colocar aqui força do gato sobre prateleira, FGP. Só que por ação e reação é a mesma força em intensidade que a prateleira fez no gato. E como foi o gato? Como foi o gato que teve a sua quantidade de movimento alterada, eu vou analisar o gato e achar o FPG, força da prateleira no gato, para responder a pergunta que é o FGP, porque elas têm o mesmo módulo. Tá? Isso é um exercício de impulso. Vamos lembrar que impulso, geralmente o gato está pegando impulso. Né? O que eu tenho que lembrar sobre impulso para essa questão? Impulso é uma grandeza vetorial, ou seja, importa a direção e o sentido, e é dado pelo produto do vetor, né, do módulo do vetor, não é do vetor força média, pelo tempo. Tá? E o tempo não é vetorial. Então, impulso é força vezes tempo. Força média, porque na verdade ela varia ali ao longo daquele intervalo de tempo. Geralmente é um intervalo de tempo bem pequeno, meio segundo, enquanto ele pega o impulso, né? Não é obrigatório, mas geralmente é. E outra coisa importante para essa questão é lembrar que o impulso também pode ser calculado como uma variação da quantidade de movimento. Lembrando que variação da quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial, porque ela é a diferença entre dois vetores, quantidade de movimento. Vamos colocar aqui, ó, quantidade de movimento
é vetorial e é dado por massa vezes a velocidade. Massa é uma grandeza escalar, não depende de direção e sentido, mas velocidade depende. Percebe? Então são essas equações que você precisa. Usando aqui, como eu quero o impulso dessa força aqui, que é o que eu quero descobrir, porque é igual a essa em módulo, sobre o gato, eu vou pegar aqui o impulso sobre o gato é igual à variação da quantidade de movimento do gato, antes e depois do impulso. Inicialmente o gato estava parado, né? A partir do repouso. Então a quantidade de movimento inicial, já a quantidade de movimento dele no início, era zero, já que o V era zero. Substituindo as equações, vai ficar impulso é igual a força média vezes tempo. E a quantidade de movimento seria a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Né? Tem um delta na frente, é final, mas inicial. Como aqui tudo acontece em uma única direção, mas ele vai caindo. Não, o impulso eu estou analisando só aqueles meio segundo que ele se desgruda, né? Descola da prateleira P3 para ir em direção a P2. Isso muita gente erra. Fica achando, impulso, eu estou analisando até lá na frente. Não. Explosão, colisão, impulso. Geralmente é uma fração de segundo. Às vezes o impulso pode ser até mais longo. Mas normalmente por explosão, colisão e até esses impulsos curtos, você está analisando ali, o gato estava grudado, e agora logo depois que ele estava com os pés na prateleira P3, e assim que o pé dele, as patas, desconectaram da prateleira P3, já acabou a análise desse impulso. Que agora já é a queda dele, não tem mais força impulsionando ele. Tem para baixa gravidade, mas não esse impulso horizontal que eu quero. Então, o que eu vou analisar? Só o antes e o depois. O antes, o gato parado aqui. Depois, ele logo depois, aqui não está tão longe, ele está grudado aqui, só acabou de descolar a patinha dele da prateleira P3. Beleza? Então, aqui tem a força média. Como é tudo vetorial, mas é tudo uma única direção horizontal, qual que é o segredo para você não perder a informação da direção e sentido? Porque você tem que manter. Você não pode simplesmente sair trocando pelo módulo de tudo. Aqui acabaria dando certo porque é tudo para o mesmo sentido. Mas você já tem que criar um bom hábito de analisar direção e sentido quando você trabalha com vetores. Quando é tudo uma única direção, tudo horizontal, tudo vertical, tudo numa mesma diagonal, basta você escolher um sinal para um sentido e o sinal oposto para outro sentido na hora de transformar por número. Porque se você coloca só o número, tipo 5, não está dizendo mais para que lado estava. Mas se você colocar mais 5 quando é para a direita e menos 5 quando é para a esquerda, a informação sobre o sentido não é perdida. E sempre que você trabalha com grandes vetoriais, tem que guardar de algum jeito. E quando não for uma única direção, professor, aí você só tem um jeito. Não adianta mais usar mais e menos. Porque aí tem vários sentidos, você vai ter que usar geometria plana. Resolver com geometria plana, porque aí você guarda a direção e sentido, porque é para o próprio desenho. Mas aqui não. Aqui é tudo na horizontal. Então, como a força que eu quero achar, que é essa FPG, está para a direita, tá? E a velocidade do gato que eu vou usar logo depois do pulo é para a direita, então eu vou usar tudo como para a direita positivo. Como eu falei, precisava? Não, professor, eu peguei, troquei esses valores e deu certo. Sim, porque era tudo para a direita. Tá? Então acostume a fazer isso, porque se não for e acontece muita questão que não é, tem dois sentidos, você vai errar se não fizer isso. Se eu escolhi para a direita como positivo, obrigatoriamente para a esquerda negativo. Podia escolher o contrário? Podia. Só que a resposta vai dar negativa, mas quando quer o módulo, enfim, dá na mesma resposta. Então, vamos lá. Então eu quero isso aqui. O tempo foi 0,5. A quantidade de movimento inicial é nula, porque a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, a velocidade inicial era nula. E aqui vai ficar massa vezes velocidade final. Eu quero a força média. Vezes, colocar vezes meio, fica mais fácil fazer a conta aqui, eu acho. A massa não tinha nesse enunciado, né? Como eu falei, não é culpa minha, estava na questão anterior. Não tinha que estar no texto base, já que ele ia usar em várias questões. 3,2. E o V final, 3,4. Como o V final, massa é escalar, não precisa colocar sinal, mas como o V final é para a direita é mais, eu coloco mais 3,4. Se eu tivesse escolhido o contrário, você teria que colocar menos 3,4. Pronto, agora é continha. Você dá pause no vídeo, vai fazer continha para treinar, não vir reclamar depois que, perdi não passei porque errei continha. Perdi questão por causa de continha. Não, você perdeu questão porque você não deu pause e foi fazer a questão com papel e caneta quando o professor pediu, quando eu pedi, né?
Tá? Vou olhando minha cola aqui, 3,2 e 3,4 dá 1,28. Aí passa esse 2 multiplicando. Que 1,28 o quê? Tá doido? Aí, ó. Tem que olhar a colinha certa. 10,88. Aí passa o 2 multiplicando. Vai dar, vezes 2, vai dar 21,76. O quê? Newtons. Tá aí. Tá? A conta era só isso, né? 5 linhas de resolução. Esse valor é a força que a prateleira fez no gato. Ele quer a força que o gato fez sobre a prateleira, mas como elas são um par, ação e reação, então em corpos diferentes, né? Elas têm o mesmo módulo, só que tem mesma direção e sentidos opostos. Como ele quer um módulo, é o mesmo, 21,76 gabarito, é de elefante.